Fala galera, tudo bem? Então nós vamos retomar agora o nosso módulo 2 e para retomar esse módulo 2 eu trouxe alguns conceitos aqui para vocês para a gente entrar realmente dentro de uma função. Os conceitos que eu trouxe para vocês foram a noção de uma função, que é o que a gente vai realmente chegar agora. Depois da noção de uma função, eu vou entender o que é o domínio, o contradomínio da minha função e propriamente o conjunto imagem. Depois que a gente sair dessa parte aqui, eu gostaria que a gente já começasse a entender um pouco sobre o meu gráfico cartesiano, que é o plano cartesiano de vocês. Vamos entender a construção de um plano cartesiano e vamos marcar alguns pontos ali nele para ficar show de bola e a gente finalizar nosso módulo, tudo bem? Então, se a gente voltar aqui e relembrar no nosso exemplo, que a gente estava relacionando a medida do lado de um quadrado com o seu perímetro, eu vou fazer assim, ó. As medidas que a gente utilizou no nosso exemplo foi 2, 3, 4 e 6. Então, eu vou imaginar assim, ó, dentro desse meu conjunto aqui, que a gente representa o conjunto dentro de um diagrama, que é essa bolinha, eu vou ter o meu conjunto A, que possui os elementos 2, 3, 4 e 6. Aí eu vou ter que lembrar assim, ó. Opa, se eu tenho um lado valendo 2, o meu perímetro ele está valendo quanto? Eu vou lembrar 2, 4, 6 e 8. O meu perímetro é 8. Então isso significa que uma função nada mais é do que uma transformação que eu vou fazer. Eu pego o meu número 2 e eu transformo ele aí no meu número 8. Professor, quem que vai fazer essa transformação? É a minha função. Então, uma função, ela é uma relação entre dois conjuntos e eu tenho que lembrar sempre o seguinte, ela pega um valor num conjunto e transforma esse valor em outro, dentro de outro conjunto. Então, aqui se a gente seguir o exemplo que a gente trouxe na aula passada, eu vou sempre imaginar assim, ó, o 3. Quando eu aplico a minha função nele, que é de determinar o perímetro, quando eu pego o lado valendo 3, o meu perímetro é 12. Então, aqui eu coloco 12. Se eu pegar o 4 eu vou jogar dentro da minha função de novo e eu obtenho 16. Opa, se eu fizer com o 6 eu vou obter 24. Então, nada mais é. Se eu falar que existe uma relação entre duas grandezas, isso sim vai poder ser uma função, tá ok? Então, é uma relação entre duas grandezas. Ah, professor, e esse domínio que está escrito? O conjunto de onde eu vou partir é sempre o que eu vou chamar de domínio. Então, no caso, qual é o conjunto que eu estou saindo? Do A. Então, eu vou pegar e vou fazer assim, ó. O meu domínio, eu posso representar ele também com D, o domínio da minha função. Domínio da minha função nada mais é do que o meu próprio conjunto A. Quais são os elementos do meu conjunto A? 2, 3, 4 e 6. Eu venho aqui e coloco 2, 3, 4 e 6. Ah, professor, e o contradomínio? O contradomínio é o valor que eu estou chegando. Então, eu vou colocar aqui, ó, contra, e é o meu contradomínio. O meu contradomínio, eu sempre vou representar ele com a letra CD, mas é o contradomínio de uma função. Então, eu continuo colocando a letra F. E aí, quem está dentro do meu contradomínio da função? Vou só fazer uma alteraçãozinha aqui para a gente entender um pouquinho melhor outras coisas depois, tá? Aqui eu vou colocar o 3, aqui eu vou colocar o 5, aqui eu vou colocar o 6. Aí eu vou fazer de novo. Quem é o contradomínio? Contradomínio não é o conjunto que eu estou chegando. Aí eu vou ver quais são os valores que estão dentro do meu conjunto B. Dentro do meu conjunto B, eu tenho 3, eu tenho 3. Eu tenho 5, eu tenho 5. Eu tenho 6, eu tenho 6. Eu tenho 8, eu tenho 12, eu tenho 16. Além do 16, eu tenho 24. Então, todos esses valores que estão dentro da minha bolinha B, que seria uma parte do meu diagrama, que é o meu conjunto B. E esse conjunto B, quem é ele? É o meu contradomínio. Professor, por que você colocou mais esses valores? Porque esses que estão ligados, eles vão ser o nosso conjunto imagem. Então, eu tenho o conjunto de onde eu vou sair, que é o A. Eu tenho o conjunto onde eu chego, que é o B. Mas lá dentro de B, percebam que só dentro de B eu posso ter valores sem ligar. E aí, quando eu tiver esses valores sem ligar, é o que eu vou chamar de quem? Contradomínio. Todo mundo. Aí, agora, quem está ligado? 8, 12, 16 e
24. E esses que estão ligados, eu vou fazer assim, ó. É o meu conjunto imagem da função. Ah, professor, então quer dizer, quem é o meu conjunto imagem da função? Imagem, como são só os ligados, são 8, 12, 16 e o meu 24. Então, todos os que estão ligados fazem parte da minha imagem e todo o meu conjunto B faz parte do meu contradomínio. E aqui eu sempre vou ter aqui, ó, conjunto imagem. Ok? E então agora nós vamos passar um pouquinho para o gráfico de uma função. Lembrando mais uma vez, sempre essa relação entre dois conjuntos, eu vou chamar essa relação de função. Obrigatoriamente em A tem que estar todos ligados. Se tiver algum número sem ligar, eu vou falar que não é uma função. Em B eu posso ter valores sem ligar. Quando eu olhar todo o meu conjunto B, eu estou pensando no meu contradomínio. E, professor, quem são os que estão ligados? É o meu conjunto imagem, ok? Aí aqui, se eu vier para cá, eu tenho o gráfico de uma função. Aí o gráfico da minha função, eu vou ter que entender da seguinte maneira. Ele tem números nele? Sim, ele vai ter número. Aqui é sempre a origem, que é o 0, 0. Aí para cá eu vou ter os números positivos. 1, 2, 3, 4. Para cá eu tenho aqui também os positivos, só que agora aqui é o meu eixo Y. Aí eu tenho 1, o 2, o 3, o 4, e eles também são infinitos. Só que percebam o seguinte, se aqui é o 0, que é a origem deles, e essas retas elas são perpendiculares, aí eu aqui para baixo eu vou ter os negativos. Ah, professor, quem são os negativos? Menos 1, menos 2, menos 3, o menos 4, e eles também são infinitos. Para cá eu também vou ter os negativos, que é o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e o menos 5. Ok até aí? Então aqui eu tenho um plano cartesiano e eu vou pensar assim, professor, o que eu marco num plano cartesiano? Que é um gráfico de função, que é o gráfico cartesiano. Você sempre tem que marcar isso daqui, ó. É um par ordenado. Como ele é um par ordenado, o próprio nome já sugere, ele vai seguir uma ordem. Professor, qual é a ordem que eu tenho que seguir? Eu sempre vou fazer x e y. Aí um ponto ele vai vir da seguinte maneira, marque um ponto no seu gráfico cartesiano, no seu plano cartesiano. Aí ele vai vir assim, ó, 2 e 3. E aqui eu vou chamar de ponto A. Professor, como é que eu vou marcar esse ponto A? E como ele é um par ordenado, eu sempre vou sair primeiramente de x. Em x eu estou em 2, então eu estou bem aqui. Só que eu vou ter que ligar para cima, porque o meu y está na parte positiva. E aí eu venho ligando 2, aí eu vou fazendo pontilhado até chegar no meu 3. E bem na quininha desse retângulo é o meu ponto. Qual é o nome desse ponto? Aqui eu tenho o ponto A. Professor, me dá mais alguns exemplos? Claro. Olha quem é o meu ponto B. O meu ponto B, ele é o menos 2 e o menos 1. Aí vamos pensar sempre da seguinte maneira. Eu sempre vou começar com o x. Então, o meu x agora, ele não está mais na parte direita, ele está na parte esquerda, porque ele é negativo. Aí eu venho menos 1, menos 2. Só que você vai falar assim, professor, mas em y também está negativo agora. Então, isso significa que eu estou para onde? Para baixo. Aí eu venho aqui, menos 1, ou menos 2, desculpa. Aí eu tenho que ligar ele até no menos 1. O encontro dessas retas é sempre o meu ponto. Então, aqui eu tenho o ponto B. Professor, vamos fazer mais alguns aqui. A gente vai fazer o ponto C. Ponto C é o menos 3 e 4. Eu vou fazer o meu ponto D. O meu ponto D, ele é o 2, 3 e o menos 4. Vou fazer o ponto E. Meu ponto E vai ser 0 e 1. Vou fazer o ponto F, que é o 0, 0. E para fechar, eu vou fazer o ponto G. E o meu ponto G vai ser o menos 3 e 0. Aí vamos lá, nós fizemos até o B. O meu ponto B, ele tinha coordenadas menos 2 e menos 1, que a gente já marcou. Só que se eu olhar o meu ponto C, ele é o menos 3. Menos 3 é sempre, eu vou olhar em x, ele é sempre ordenado, ele sempre segue a ordem.
Então, eu estou aqui no menos 3, só que agora eu vou aonde? Para cima, porque o meu par ordenado é menos 3 e 4. Então, eu tenho menos 3, vou caminhando para cima até encontrar o 4. Quando encontrar o 4, eu faço o quê? Um rebolinho. E aí, esse vai ser o meu ponto, meu par ordenado C, ok? Professor, quem é o D? É 3 e menos 4. 3 no eixo X, positivo. Só que agora é menos 4, então novamente eu vou descer. Então eu vou descer ele até chegar no menos 4. Pronto. Aí agora quais são os demais? O F, que é o ponto D. Aqui já está escrito C. Agora olha quem é o meu ponto F. Meu ponto E, desculpa, é o 0 e 1. 0 eu estou bem aqui. Aí vamos pensar o seguinte, eu tenho que subir, então eu vou fazer assim, ó, 0, 1, pronto. Porque eu não posso nem ir para a direita e nem para a esquerda, porque eu estou exatamente no 0. Então você pode memorizar da seguinte maneira, quando uma das suas coordenadas for 0, eu vou marcar o ponto já na outra. Então, como a coordenada em x é 0, eu vou marcar em y no 1. 0, 0 é o encontro dos dois, está bem aqui, que é o meu F. E aqui em cima que ficou sem escrever o meu E. Para a gente finalizar esse nosso módulo, eu gostaria que vocês entendessem o G. O G é o menos 3 e 0. Menos 3 no eixo X. X para cá ele é positivo e para cá ele é negativo. Como é o menos 3, eu tenho menos 1, menos 2, menos 3. Eu cheguei aqui. Só que você vai falar assim, professor, é 0. Eu vou para onde? Você vai ficar aqui. Você não vai nem para cima e nem para baixo. Então, bem aqui em cima do meu 3, eu tenho o meu ponto G. E aí, dessa maneira, a gente finaliza o nosso módulo 2. Muito obrigado pela presença de todos. E vamos para os exercícios. Obrigado!